Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará, juntamente com os homens desta geração, e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. A vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. Eis o nosso itinerário, ajudados pelo apóstolo Paulo. Meditamos uma de suas preciosas cartas, a missiva que ele escreve aos Gálatas, preocupado que aqueles a quem ele dirigiu o evangelho da graça e da salvação se esquecessem do núcleo fundamental da experiência de fé em Jesus Cristo, que é a bondade do nosso Deus. Uma bondade que nos alcança sem pretextos e sem contextos, que inclusive é para além dos nossos avessos. Todos nós temos tantos, zonas sombrias dentro de nós, as quais nós nos afastamos continuamente, sobre o pressuposto de desculpas. A relação com o dinheiro pode ser uma desculpa para não aceitar as próprias sombras. Fugir de estar com pessoas e confrontar-se com elas pode ser uma desculpa para não se encontrar consigo mesmo. A relação com a lei, diz o apóstolo Paulo, pode ser uma desculpa para não nos deixarmos alcançar pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá onde houver uma pessoa que queira fugir de si, será necessário multiplicar as interdições, as manias e as neuroses, porque a disciplina legal tende a anestesiar a nossa consciência, de modo que a gente acha que por aquilo que faz, e pelas contas que presta, e pelas nossas manias, substitui, compra, dissimula as respostas que nós somos chamados a dar. Esta é a preocupação do apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. Entendermos a experiência de fé cristã como sendo a experiência do encontro com a graça e com o amor de Deus, que nos faz sermos homens e mulheres livres, inclusive de nós mesmos, porque nós somos escravos de nós. E é por isso que sofremos de tantas ansiedades, não é? Às vezes nós somos vítimas de nós mesmos e temos que ser curados de nós mesmos mediante a graça de Deus. O apóstolo Paulo era um homem genial e foi escolhido para isso. Se nós vamos vendo os outros apóstolos, cada um tem a sua peculiaridade e a sua particularidade. Até a cabeça dura de Simão serviu para o início da igreja. Simão, um homem determinado, sempre muito pronto a fazer perguntas a Jesus Cristo, foi escolhido para ser o chefe, o líder, o chaleado dos discípulos, de modo que após a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, ele permanece como uma espécie de vigário seu, administrador das suas coisas. Por isso que o Papa é chamado de vigário de Cristo, né? É alguém que está aqui para confirmar na unidade em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós tínhamos os filhos do trovão, os irmãos Boanerges, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles, com essa sua característica intempestiva, também foram muito úteis ao início do Evangelho. Mas o apóstolo Paulo, chamado de apóstolo porque tem uma graça negada a todos os que vieram depois, que é encontrar-se com o próprio ressuscitado a caminho de Damasco, foi escolhido precisamente pela sua genialidade. O apóstolo Paulo é um homem onde nele se encontram três culturas:
ele tem a riqueza da sabedoria judaico-cristã, ele que era da escola de Gamaliel, a chamada escola antiga do hebraico, Hillel, de um conhecimento mais aprofundado das Sagradas Escrituras, portanto um homem que entendia muito bem do Antigo Testamento, judeu no sentido estrito, judeu da tribo de Benjamim, alguém que desde muito cedo foi ensinado a guardar, a meditar e a aprofundar as Escrituras. Mas Paulo também tinha um conhecimento da cultura greco-romana, ele era cidadão romano, tanto que é por isso que, ao contrário de Pedro, quando Paulo é martirizado, ele não pode ser crucificado. A crucifixão era uma pena para quem não era cidadão romano. Um cidadão romano não poderia ser crucificado. É uma pena ignomínia. Ele é morto, martirizado, tendo seu pescoço cortado. E se diz que a cabeça dele quica 3 vezes e naqueles lugares brotam fontes. Até hoje em Roma é chamada Abadia Trefontane, onde a cabeça do apóstolo Paulo quicou, surgiram assim fontes, para dar a conhecer a fecundidade da sua palavra, não é? Um homem que soube fazer-se fonte de graças e do amor de Deus. E por que trago isso no apóstolo Paulo? Porque o apóstolo nos ajuda a entender a riqueza da fé cristã e como ela é importante para a constituição do Ocidente. O que é o Ocidente? O Ocidente, entendamos nós aqui, nesta nossa cultura, nesse nosso jeito de ser, não é? Que é bem diferente quando a gente analisa, por exemplo, os povos da Coreia, do Japão e da China. Tem um jeito diferente, uma abordagem diferente com relação às coisas. O que caracteriza a nossa cultura ocidental é o encontro destes 3 pontos. A fé judaico-cristã está nas nossas expressões, né? Quando nós pensamos em amor deste lado de cá do mundo, muito evidentemente nós nos lembramos de Jesus, da compaixão, da sensibilidade que ele tinha com aqueles que mais precisam. Quando nós, por exemplo, temos que nos perguntar sobre aquilo que é certo ou errado, é próprio da nossa tradição judaico-cristã referir-se aos mandamentos. Eles são uma base, um ponto de partida, inclusive para as nossas leis, né? A própria Constituição do Brasil, um Estado que é laico, começa falando da relação com Deus, né? Quer dizer, ela é laica, mas não é laicista. Quer dizer, tem um princípio, de alguma forma, que norteia as leis, que são escritas na Carta Magna, que embora seja independente, embora seja autônoma, nós não estamos num Estado teocrático, tem uma inspiração a partir da fé cristã. O segundo encontro que nós temos é o encontro com a tradição grega, a filosofia grega. A nossa maneira de pensar é lógica grega purinha. Quem, por exemplo, faz TI, certamente alguém aqui ou nos assistindo agora deve ter um neto que trabalha com computador. O princípio binário 1, 0, que é estudado nos jovens hoje em dia para entender de iPhone e de computador, é lá de Aristóteles, quando ele diz que uma coisa é e ao ser não pode não ser. Não tem um terceiro, ou é ou não é. É a mesma base da computação. E assim a nossa maneira de raciocinar, que é lógica. A gente diz, isso é um ambão, é um livro, é um microfone. Quem nos ensinou isso? Aristóteles. E o terceiro ponto é a tradição romano-germânica do nosso direito. O nosso direito é todo baseado nessa tradição que nós recebemos dos romanos. Tanto que na frente do Supremo Tribunal Federal há uma imagem da deusa Diké. Por que da deusa Diké? Esta é a ideia que nós aprendemos dos romanos. O que é a justiça? Embora cega, porque ela tem que ser imparcial, ela é capaz de julgar as coisas como elas são, para além dos conchavos, para além dos desejos pessoais, mas em nome daquilo que é reto. E ela tem uma espada na mão. No momento em que se estabelece o juízo, ali se decreta uma sentença. E tudo isso é muito importante para que nós entendamos a força deste encontro, destas culturas, simbolizadas na figura do apóstolo Paulo, e particularmente a nós, já que não estamos nem num tribunal, nem numa academia de filosofia, entender o que caracteriza este primeiro ponto, a fé cristã. Para o apóstolo Paulo, este primeiro encontro, esta primeira base da cultura, tem a ver com a graça que nos foi concedida através de Jesus Cristo. A graça através de Jesus Cristo, já que Jesus Cristo é a plena manifestação do amor de Deus, mas que se inicia lá no Antigo Testamento, quando Deus resolve visitar a história de Abraão.
Abraão era um homem errante dos povos da Mesopotâmia e no seu desejo de ter um filho, torna-se credor da promessa divina. Olha só que beleza. Ponto de partida da fé judaico-cristã, um homem e uma mulher que não podiam ter filhos e, portanto, segundo a mentalidade antiga, estavam num estado desgraçado, já que não podiam ter uma descendência. E neste estado de desamparo, de deserto e de desgraça, Deus visita com a sua graça e funda a história da salvação. Então Paulo, na sua genialidade, na carta aos Gálatas, está ajudando a entender em que medida Jesus Cristo é o pleno cumprimento das promessas feitas a Abraão. Abraão recebeu uma promessa que se cumpriu em Jesus Cristo. Em Abraão, Deus faz uma aliança, e essa aliança se torna plenamente realizada na pessoa de Jesus Cristo. Abraão imaginava que ele iria ser pai de uma descendência física ligada aos povos judeus, mas ele se torna pai de uma descendência segundo a fé. Todos nós somos filhos de Abraão, segundo a fé, graças ao que nos foi concedido mediante Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, então, estabelece uma alegoria. Ele, um homem de grande envergadura intelectual. E qual é a alegoria? Ele diz, olha, do lado de cá está a carne, do lado de cá está a escravidão, do lado de cá está a dependência, do lado de cá está o Espírito, está a liberdade, está a promessa. E nos convida a perceber que a gente tem que estar do lado de cá, não do lado de cá. O lado de cá é o das obras da lei. O lado de cá é o anestesiar a consciência em nome dos ritos. O lado de cá é ainda não ter consciência da graça que Cristo nos trouxe. Agora, do lado de cá, não. Está a liberdade, a aliança plena com Deus. Um coração que pode ser transbordado, já que visitado pela graça. E é isto que ele nos chama a compreender. Todos nós somos chamados a Jesus Cristo a uma vida nova, a uma vida segundo a liberdade. E está alertando aos Gálatas, como alerta a cada um de nós, já que a palavra do Senhor é viva e atual, a tomarmos cuidado com as nossas escravidões. A gente tem uma mania terrível de sermos escravos, uma mania terrível de darmos passos atrás, uma mania terrível de não nos deixarmos encharcar pela graça de Deus, o Deus das promessas e o Deus que envolve de salvação. E esta mania é tão terrível que a gente vê e compreende muitas coisas, mas não é capaz de reconhecer sinais. E Jesus está alertando no evangelho que nós acabamos de escutar. Toma cuidado, porque eu sou o Deus que mora no detalhe. No detalhe. Aquela coisa que a gente não percebe, que não dá o devido valor. É neste lugar que Deus nos quer visitar com a sua graça. E às vezes a gente pede sinais a Deus. Quando é que a minha vida vai melhorar? Mas eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, eu rezo tanto, faço novena disso, faço novena daquilo. E pedimos a Jesus um sinal, me mostra que eu não estou entendendo. E ele responde a nós, nenhum sinal será dado, senão o sinal de Jonas. Como assim? Sinal de Jonas. Mais uma vez a alegoria, como o apóstolo Paulo faz na primeira leitura. O que é uma alegoria, não é? Nós, quando vamos ao carnaval, estamos diante de um carro alegórico. Alegoria é uma coisa que é representada, que nos ajuda a perceber uma outra coisa. Uma alegoria de um tigre na Sapucaí, está querendo traduzir a força, a resistência de uma escola de samba. Abraão teve um filho, o filho Isaque, é uma alegoria de nós enquanto filhos de Deus, entende? Aquilo que se realizou com Isaque, oposto de Ismael, Ismael está do lado de cá, segundo a escravidão, Isaque é o filho da promessa, da liberdade, do Deus que concede graça e misericórdia, nós somos do lado de cá, cada um de nós é este filho, essa descendência amada de Deus. Assim como Jesus está ajudando a entender que Jonas é uma alegoria daquilo que ele veio realizar a nós. E por que é que Jonas é uma alegoria? Porque Jonas dá testemunho de um rito de passagem. Jonas passa 3 dias dentro da barriga do peixe. E é deste lugar que ele parte para anunciar a sua missão. Assim como Cristo passa 3 dias no seio da terra e a partir dali acontece um fato novo da nossa ressurreição. E este sinal é particularmente entendido por ela, Nossa Senhora, cuja novena estamos celebrando a expectativa desse grande dia que fala tanto ao nosso coração de brasileiros, o dia de Nossa Senhora Aparecida. Porque Nossa Senhora, ao cantar o Magnificat, ela retoma toda essa história da salvação onde Deus nos visitou.
Ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, porque olhou para a humildade de sua serva. As gerações hão de proclamar-me de bendita. Fez em mim maravilhas aquele que é santo, aquele que estende a misericórdia e o amor de geração em geração, aquele que prometeu a Abraão e continua prometendo e é capaz de realizar aquilo que jurou e prometeu. Um Deus que faz aliança, destruindo e destituindo aqueles que se julgam poderosos e elevando aqueles que são humildes, né? Sem esse Deus a gente pode ter até dinheiro, mas a gente passa fome, né? Fomes que nem sequer têm nome, somos devorados pelas nossas próprias ambições, mas diz Nossa Senhora, o amor deste Deus sacia, de modo que se os ricos empobrecem, passam fome, aqueles que temem a este Deus e deixam visitar por Ele, recebem uma plenitude de modo que não nos falta nada. Este olhar de Nossa Senhora é o que nós temos que ter para reconhecer, e aqui vamos terminando nossa reflexão, aquilo que nós cantávamos no Salmo, o Salmo que acabamos de escutar. Um Senhor que recorda-se do seu amor, que nos envolve com a sua salvação. Um Senhor Deus que estende em direção a nós seu braço estendido. E um Deus que, mesmo sendo alto e todo-poderoso, é capaz de nos enxergar nas nossas pobrezas e nas nossas enfermidades. Cada um de nós tem suas pobrezas, suas enfermidades e as suas limitações. Deixemos-nos alcançar pelo amor do nosso Deus, que quer nos salvar e que há de continuar realizando as maravilhas e a sua salvação, assim como fez a Abraão, irá realizar também em nós, descendência de Abraão, homens e mulheres livres segundo a fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ao céu as nossas preces. A nossa resposta será: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos,